Meus irmãos e irmãs, que a graça de Jesus Cristo seja com todos vocês. Nessa noite, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias na passagem de Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, de 1 a 11. Filipenses, capítulo 3, de 1 a 11. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: Quanto ao mais, meus irmãos, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, muito obrigado por esse tempo consagrado na Tua presença. Que bom poder ouvir a Tua palavra livremente. Que bom poder ouvir a pregação da Tua palavra de modo tranquilo e sereno. Que o Espírito do Senhor, que inspirou os profetas e apóstolos, queira iluminar-nos, queira esclarecer-nos a Tua graça, da Tua bondade, da Tua misericórdia, da Tua vontade para as nossas vidas. Senhor, nos ajuda não apenas a entendermos o que o Senhor quer de nós, mas nos conduz à obediência, de modo a glorificar Teu nome, as nossas atitudes. Senhor, nós Te bendizemos e rogamos as Tuas bênçãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você é uma pessoa alegre? Ou você é uma pessoa feliz? Você sabe qual é a diferença entre felicidade e alegria? Você sabe? Eu estou estudando com as crianças lá em casa Provérbios. E nós aprendemos na última aula nossa Provérbios 15:15. O que ele diz lá? Diz que para os aflitos, todos os dias são difíceis. Mas para o coração alegre, a vida é um banquete contínuo.
E esse Provérbios veio encaixar nesta pregação de hoje. Porque Provérbios 15:15 vai demonstrar os conceitos de felicidade e alegria na prática. Pensemos na felicidade. Felicidade vem de uma palavra em latim, fortuna, que significa sorte, que tem a ver com as circunstâncias da sua vida. Imagina se sua sorte for boa, você terá fortuna neste ano. Se a sua sorte for ruim, você não terá fortuna. E fortuna aqui é a felicidade. Quando o apóstolo começa este capítulo, ele começa falando da alegria, que é o grande tema dominante do livro de Filipenses. Ele diz: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Eu não me importo de estar repetindo as mesmas coisas para vocês. Não me deixa desgostoso repetir a vocês que é um dever nosso nos alegrar no Senhor. Paulo vai falar sobre a alegria e não sobre a felicidade. Já pensou que nós temos felicidade quando temos saúde, mas quando falta saúde, a felicidade vai embora. Temos felicidade quando os negócios vão bem na nossa empresa, quando temos emprego, quando temos o que comer, mas quando não temos, a felicidade vai embora. Mas a alegria é diferente, ela é ultra circunstancial. A alegria vai além das circunstâncias. A nossa alegria está em Deus. Por isso que o apóstolo diz: alegrai-vos no Senhor. Que a alegria de vocês esteja em Deus, para que quando a tua vida, as circunstâncias mudarem, quando os negócios não estiverem indo bem, quando o casamento não estiver bem, quando as coisas arruinarem, você possa dizer que eu sou alegre em Cristo. Porque a alegria em Cristo, ela é constante, perene e ultra circunstancial. Paulo vai falar sobre isso durante toda esta epístola. E ele então, irmãos, vai mostrar que a alegria, ela também pode sofrer interferências. A alegria de um cristão pode sofrer perseguições. Hernandes Dias Lopes escreveu um livro sobre ladrões de alegria. É um livro que trata sobre os ladrões que tentam minar a alegria do cristão. O que ele vai mostrar nesse livro é especialmente o capítulo 4 de Filipenses, mostrando que a ansiedade pode tentar roubar a alegria do cristão, que a doença pode tentar roubar a alegria do cristão. Mas aqui nesta passagem, Paulo vai mostrar que as heresias podem roubar a alegria do cristão. Por que heresia? Porque a heresia, como eu falei há algum tempo atrás, ela tem poder de matar a comunidade. Um pecado moral, ele destrói uma pessoa, mas a heresia, ela destrói a comunidade. Lembra? Essa era a fala de Lutero. Ele se preocupava muito com a doutrina. Paulo também. Lutero estava aprendendo com Paulo. Percebam que o versículo de número 2, ele diz: acautelai-vos dos cães. Irmãos, Paulo está falando de alegria e de repente ele diz: tenham cuidado com os cães. Cães aqui não é aquele cachorro doméstico, mas é o cão selvagem, aquele cão tão faminto que ele devora tudo que está na sua frente. Ele vem destruindo lixo, destruindo animais e inclusive pessoas.
E ele fala: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. O que Paulo está falando é que a heresia pode nos conduzir para um lugar perigoso, a tal ponto de roubar a nossa alegria em Cristo. O que estava acontecendo aqui? Estava acontecendo o seguinte: os judaizantes, que eram judeus convertidos ao cristianismo, estavam enfatizando a circuncisão como um elemento de complemento à salvação. É um tipo de salvação pelas obras da lei. Eles diziam o seguinte: olha, você que é gentil, você creu em Jesus, ainda você não está salvo completamente. Para você ser salvo completamente, para ter aquela segurança e aquela alegria, você precisa ser circuncidado. É preciso haver um corte no prepúcio do homem. Seja ele já adulto, ele vai passar por uma situação constrangedora, porque esta é uma forma de te tornar uma pessoa segura em Deus. Paulo combateu os judaizantes quando ele escreveu aos Gálatas. Aí as igrejas na Galácia estavam sofrendo com essa heresia dos judaizantes. Então Paulo diz: cuidado com esses cães, são cães. Meus irmãos, todos aqueles que pregam uma salvação pela justiça própria, uma salvação pelas obras, pelos méritos, eles são chamados de cães, de maus obreiros, de falsa circuncisão. O que a circuncisão era? Era uma marca que tornava a pessoa separada, consagrada para Deus. Era uma forma de dizer assim: você foi cortado desse mundo para Deus. Paulo diz: a verdadeira circuncisão é adorar a Deus em espírito, é a circuncisão do coração. Venha me dizer, venha negar que a insegurança da salvação não arranca às vezes a tua alegria, ou tenta minar a alegria em Deus. Por exemplo, se eu perguntar para você: você tem certeza hoje, você tem certeza que você está salvo e seguro? Se Jesus voltasse hoje, ou se você morresse hoje, você estaria seguro da sua salvação? Talvez a sua resposta talvez sua resposta seja: não, pastor, não estou seguro. Se você diz não estou seguro, eu pergunto: você é uma pessoa alegre? Veja como a doutrina, ela pode te dar segurança ou insegurança, alegria ou tristeza. Paulo sabia disso. Ele sabia que tinha judaizantes se gabando de que estavam cumprindo rituais da lei mosaica, e que podiam agora bater no peito como um fariseu e dizer: eu não sou como os demais homens. Então Paulo vai falar praticamente da grande troca nesta passagem. Eu quero me deter a alguns outros detalhes. Não podia deixar de falar um pouco sobre a alegria. É um tema que ainda vamos tratar lá na frente, mas eu gostaria de destacar exatamente este homem, o testemunho deste homem, esse currículo de Paulo como um dos homens mais alegres que o mundo já recebeu. Era um homem alegre. Eles tinham alegria em Cristo. E Paulo de Tarso, senhores e senhoras, era um tipo de pessoa que deixaria muitas igrejas ansiosas para tê-lo no hall de membros, porque o seu currículo era invejável. Vocês sabem que também ele era cidadão romano, ele tinha dupla cidadania. E então ele vai
combater os judaizantes e a arrogância dos judaizantes, apresentando o seu currículo e dizendo: olha, eu não me gabo, mesmo eu poderia me gabar do que eu fui como religioso, mas eu não me gabo. Paulo então vai apresentar aqui um currículo invejável para muitos de nós, e ele vai dizer o seguinte: aquilo que era para mim era lucro, eu tornei como perda. Ele está usando uma linguagem náutica, no mundo das navegações. E ele então vai falar aqui sobre a perda nesta situação, um tipo de perda de carga. Vocês se lembram quando, no final do livro de Atos, Paulo, ele estava viajando para Roma como prisioneiro e estava acontecendo uma grande tempestade e aquele barco estava para afundar e os tripulantes e os passageiros estavam ali muito preocupados, desesperados, com medo de morrer. Paulo se levanta e diz: olha, ninguém vai morrer, mas é preciso lançar fora a carga. Então, havia duas coisas a se fazer no momento em que o barco estava afundando. Ou você vai ter um prejuízo, você vai salvar a tripulação e os passageiros tendo perigo com carga, ou todo mundo vai morrer. Então, os tripulantes preferiam, com o capitão, jogar fora toda a carga valiosa. Vocês lembram que havia viagens passavam um ano de um lugar para o outro, e muita gente mandava produtos de alimentos valiosos, caros. E aqui, no capítulo 27, Lucas registra esta viagem de Paulo e mostra que Paulo orientou aqueles homens a lançarem fora toda aquela carga valiosa. Paulo está usando essa linguagem aqui nesta passagem, quando ele diz o seguinte: para mim, versículo 7, mas o que para mim era lucro, considerei perda. A palavra perda aqui é exatamente, está dentro desse contexto de lançar fora esta carga. Uma outra passagem, as duas únicas passagens da Bíblia são essas, Atos 27 e Jonas 1:5, quando o barco estava afundando lá em Jonas e os marinheiros começaram a jogar a carga fora. Vocês se lembram disso? Vocês estão ligados aqui? Estão entendendo o que nós estamos tentando comunicar? Paulo está usando uma linguagem do mundo das navegações. Ele está dizendo o seguinte: olha, judaizantes, parem de se gabarem com esses rituais que nada servem a não ser para escravizarem os homens. Nós não mais voltamos às práticas judaicas. Nós somos circuncidados no coração. Nós adoramos a Deus no Espírito e não confiamos na carne. Porque veja, eu poderia me gabar, eu poderia confiar na carne. E aí ele vai dizer, o versículo de número 4, gostaria que vocês acompanhassem comigo. Ele vai dizer: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer um pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, um judeu nascido em sua família, um bebê de 8 dias, ele era levado ao templo, ele era circuncidado, é um tipo de batismo no Antigo Testamento. E ele, então, era marcado como propriedade de Deus. Paulo diz: eu fui circuncidado ao 8º dia. Eu sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Destaque aqui no farisaísmo, uma das seitas político-religiosas da época de Jesus, das mais rígidas de todas. A elite da religião judaica.
Paulo era fariseu. O versículo 6 diz: quanto ao zelo perseguidor da igreja. Perseguidor da igreja aqui, na época de Paulo, antes da conversão, para ele estava fazendo isso em nome de Deus. Então era algo que ele se gabava. Outra coisa, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, ou seja, ele era parecido com aquele jovem rico, quando Jesus perguntou: você conhece a lei? Ele diz: você obedece os mandamentos? Ele disse: eu obedeço desde a minha infância, desde pequeno eu obedeço os mandamentos. Então ele era um homem irrepreensível, alguém que ninguém poderia apresentar um motivo de reclamação em relação à vida do apóstolo Paulo. Antes mesmo da conversão, ele era irrepreensível para a lei. Aí, meus irmãos, percebam que Paulo vai falar aqui desta perda. O versículo de número 7. Eu já li anteriormente, vou repetir. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Paulo está dizendo aqui, ele está falando de suas credenciais religiosas, como anteriormente ele falou da perda da carga do navio, e a analogia aqui é exatamente da carga do navio com a própria experiência dele. Qual é a analogia? Que ele está dizendo o seguinte, que qualquer confiança em suas próprias realizações religiosas na questão da salvação, ela não é apenas inútil, mas também perigosa. Assim como no momento de uma tempestade, você está no meio do mar e o barco está afundando, se você achar que deve continuar com essa bagagem, com essa carga, você vai afundar e vai ser destruído. Assim também são aqueles que na vida eles continuam com uma carga religiosa, como se essa carga religiosa fosse valiosa, como se ela cooperasse com a salvação, como se ela garantisse o meu lugar na presença de Deus. Se você continuar com essa carga religiosa, você vai afundar e sua vida vai ser destruída. Essa é a ideia do apóstolo Paulo. Paulo está dizendo: não confiemos nesta carga. Lancemos essa carga que nós antes julgávamos valiosa. Lancemos fora. Porque ela não serve para a salvação. Porque a salvação é pela graça somente, por meio da fé somente, por meio de Cristo somente. E não por meio das realizações religiosas. Nós não começamos no Espírito e terminamos na carne, como os Gálatas faziam. Nós começamos no Espírito e terminamos no Espírito. O que Deus começou a obra, Ele vai completá-la. Pela graça, somente. Foi exatamente esta a ênfase dos reformadores. Os nossos pais reformadores do século XVI. Graça somente. Fé somente, Cristo somente, Escritura somente, a glória de Deus somente, as solas, as famosas solas. Paulo está dizendo exatamente isso. Lancem fora. Considerem perda, porque de fato é. Talvez para aqueles que escaparam de uma grande tempestade ou escaparam de um grande prejuízo físico, olhe para trás e pense assim: se eu pudesse ter salvado os meus bens, um certo sentimento de arrependimento. Se nós tivéssemos navegado um pouco mais rápido aqui para a direita ou aqui para a esquerda, nós teríamos salvado toda esta bagagem. Nesse ponto, a analogia não continua, porque Paulo não tem arrependimento de dizer assim: eu deixei todas as credenciais de lado, eu não considero mais valiosa, eu estou arrependido. Não, Paulo sabe que estas coisas não têm valor diante de Deus. Lembra daquela parábola dos 2 filhos perdidos? Um era
liberal e outro era religioso, mas ambos estavam perdidos. Tanto o filho pródigo, como nós conhecemos, quanto o filho mais velho, estavam perdidos. Porque um vivia de maneira libertina e o outro queria garantir a sua salvação por meio de uma estrita obediência ao pai. Mas no final, ele diz: o Senhor nunca me deu um cabrito para comer com os meus amigos. E esse teu filho gastou tudo com as meretrizes, com as prostitutas. O que ele estava fazendo? Estava vomitando a sua religiosidade, sua obediência, suas obras. Paulo está combatendo os judaizantes, dizendo para a igreja: não confie na justiça que provém da lei, confiem na justiça que provém da fé em Cristo Jesus. Porque, irmão, se dependesse da gente, de nós, a salvação, vou dizer para vocês, nós estaríamos perdidos. Porque tem dia que a gente está andando até bem, mas tem dia que a gente sai do trilho. O que é mais fácil? Deus garantir a tua salvação ou você mesmo garantir a sua salvação? Por isso que o apóstolo João vai dizer no capítulo 10 que aqueles que estão em Cristo, que estão na mão do Pai, na verdade, ninguém pode arrebatar da mão do Pai. Estão seguros. Ninguém pode arrebatá-los das minhas mãos, diz o Senhor. Então, percebam que Paulo vai falar dessa grande troca. Ele troca a sua religiosidade por uma justiça alheia. O que ele descobriu aqui? Então, primeiro, ele fala dessa perda da carga. Segundo, ele fala da própria perda dele. Não é? Aquilo que para mim era lucro, eu considerei perda por causa de Cristo. E qual foi a descoberta? Paulo chega aqui, irmãos, no versículo de número 8. Ele chega à conclusão de que a sua formação religiosa, ela não era apenas perigosa para a sua segurança espiritual, mas, num certo sentido, era lixo. Lixo. Veja o versículo de número 8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Refúgio. Paulo está dizendo, religiosidade cheira podridão para Deus. Religiosidade com o fim de alcançar o favor de Deus é esterco, cocô, lixo. Não tem valor algum para salvar alguém. Lembra que o profeta Isaías já falava da justiça humana. Ele diz que as nossas justiças não passam de quê? De trapos de imundícia. Pare de confiar numa justiça porque você nasceu num berço cristão. Eu sou filho de crente. Mas a minha vida foi assim, meus pais me ensinaram isso, aquilo outro, e eu agora estou melhor, eu sou melhor do que os outros. Pare com isso. Todos somos do mesmo barro, da mesma massa. Todos estamos perdidos fora de Cristo, tanto o religioso quanto o irreligioso. Paulo está dizendo exatamente que ele havia descoberto algo muito mais valioso. Ele havia descoberto a justiça que vem de Deus pela fé em Cristo Jesus. O versículo 9 diz, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Ele está dizendo o seguinte, eu estou lançando fora esta carga religiosa, que esta carga não é apenas uma carga inútil, perigosa. Ela não é apenas inútil, mas ela é
perigosa. Eu descobri algo extraordinário. A justiça de Deus em Cristo por meio da fé. Meus irmãos, essa foi a descoberta do grande filósofo Agostinho de Hipona, lendo Romanos. Essa foi a grande descoberta de Martinho Lutero, lendo Romanos. Essa foi a grande descoberta de homens e mulheres que leram a palavra de Deus e descobriram na palavra de Deus que a justiça que Deus aceita diante dele é a justiça do seu Filho. Porque é a única justiça perfeita. A justiça de Jesus. Então o apóstolo Paulo faz o quê? Ele troca a sua própria justiça pela justiça de Jesus Cristo. Não me canso de falar desse trocadilho que os reformadores usavam. Lutero era o que usava mais essa expressão. Ele chamou isso de doce troca. Doce troca. Paulo troca a sua justiça, que não era apenas inútil, lixo, esterco, refúgio, mas perigosa. Porque ao invés de nos aproximar de Deus, nos afasta de Deus. Quanto mais nós nos confiamos na nossa própria justiça, mais estamos dizendo, não preciso de Jesus. É isso que as pessoas estão dizendo quando elas confiam na sua própria justiça. Quando elas dizem que a salvação não é somente pela fé, que não é somente por meio de Cristo. Elas estão dizendo, eu não preciso de Jesus. Mas Paulo aqui, nessa doce troca, ele troca a sua justiça, imperfeita, impura, maculada, pela justiça perfeita de Cristo. Ele não somente jogou sua própria justiça ao mar, ele considera essa justiça religiosa como lixo. Lixo. E aqui está o milagre da graça, meus irmãos. Milagre, veja por favor, o versículo 9 diz, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Olha só, irmãos, o milagre da graça aqui. Quando pensamos nesse tema, olhando toda a humanidade caída, nós cremos que a própria moralidade humana, mais do que o próprio pecado notório, é o maior obstáculo para o Evangelho hoje. Quando Jesus pregou, ele esteve aqui nesta terra pregando, vocês sabem o que mais ele combatia? Não era o pecado das prostitutas, não era o pecado dos gentios. O que mais Jesus combatia, vocês sabem o que era? A moralidade dos religiosos. Pode ler. Mateus, Marcos, Lucas, João. Pode ler. Perceba que a ênfase nos sermões de Jesus, o que ele combatia era moralidade, justiça própria. Irmãos, claro que é muito mais fácil para a gente, humanamente falando, confiar naquilo que temos ou fazemos do que confiar no que outro faz ou tem. A gente prefere confiar na gente, não é? Mas no mundo de Deus é diferente.
Ele quer exatamente que nós renunciemos toda a nossa confiança em nós mesmos, lancemos fora esta confiança em si mesmo e passemos a confiar no outro e somente nele, totalmente nele. Se você fizer uma pergunta para um crente e repetir a pergunta, qual pergunta é? Você acredita que pode ser salvo somente pela fé? A pessoa fica pensando, aí você diz assim, você acredita que somente confiando em Jesus, não tem mais nada para você fazer? A pessoa começa a pensar, não, eu preciso obedecer, não é? A pessoa começa a apresentar elementos que vão fazer um tipo de complemento. Porque no final das contas, nós somos conduzidos para uma moralidade que nos traz confiança. Quando eu pergunto, se você morresse hoje, você tem certeza que iria para o céu? A tua resposta, ela está baseada na tua moralidade. Porque a maioria das vezes você diz, não, pastor, se Jesus vier hoje, eu não estou seguro. Por quê? Porque eu pequei. Ou seja, tua salvação está baseada no que você faz. Quer dizer que se você não tivesse pecado hoje, você estaria salvo. Então, a morte de Cristo não foi suficiente para o teu pecado de hoje. A pessoa sempre fica pensando, mas pastor, a gente tem que fazer a nossa parte. Nossa parte tem que ser feita. Qual é a parte? A parte da santificação progressiva, em que eu devo dizer não ao pecado e sim para o Senhor, em obediência. Mas isso é um elemento em que nós cooperamos graciosamente e não algo sine qua non, não é algo que garante ou prejudica a nossa salvação, porque é Deus quem opera em nós tanto o querer quanto o realizar. Não é garantia as nossas obras. Exatamente. Não é as obras não são raízes, são frutos. E Efésios 2 vai falar sobre isso, Efésios 2:10. Porque somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo, ao milagre da graça aqui, é que nós deixamos toda essa moralidade para confiar totalmente na justiça que provém de Deus em Cristo Jesus, mediante a fé. É tão verdade que a moralidade humana é um dos pecados mais perigosos e prejudiciais à vida humana, que o próprio Senhor Jesus Cristo, quando foi falar para o rico, jovem rico, em Mateus 19, 16 a 20, ele vai combater a moralidade do jovem rico. Quando foi aquela parábola que eu citei agora há pouco, o irmão mais velho do filho da parábola do filho pródigo, em Lucas 15, 28 a 30, Jesus está combatendo a moralidade. O fariseu, lá em Lucas 18, 9 a 12, quando foi orar no templo, disse, eu não sou como os demais homens, roubadores, eu dou dízimo, eu oro, eu jejuo. Ele estava combatendo a moralidade humana, que é o grande empecilho para o evangelho hoje. É muito mais fácil um bêbado, um drogado estar aqui, reconhecer que não presta, reconhecer que está perdido, que precisa de um Salvador. É muito mais fácil do que um homem honesto que paga as contas, que faz isso, que faz aquilo, que é fiel à esposa, que é trabalhador. É muito mais difícil para ele reconhecer que está perdido. Ou não? Claro que é. Muito mais difícil. Porque nós nos apegamos à nossa produtividade,
a nossa religiosidade. E Paulo está exatamente aqui, combatendo essa religiosidade dos judaizantes, que confiavam na carne, na circuncisão. Paulo está dizendo, parem com isso. Isso só traz peso e não alegria. Isso só traz tristeza, dor e não alegria. A nossa alegria está em confiarmos na justiça perfeita do nosso Redentor. Em saber que nós não estamos apenas seguros hoje, mas por toda a eternidade. Porque a nossa segurança e a nossa salvação não está ou não estão baseadas no que fazemos, mas no que Cristo fez em nosso lugar. Por isso que é uma doce troca, e esse é o grande milagre de Deus, é salvar pecadores, tanto religiosos quanto irreligiosos. O que vocês que estão me ouvindo nesta noite, vocês confiam em Cristo? Vocês confiam somente em Cristo? Ou vocês ainda estão confiando na sua performance? Eu sei que parece um discurso liberal, às vezes, talvez você fique preocupado, às vezes o pastor está falando que a gente só é salvo pela fé, quer dizer que a gente não deve fazer mais nada. Tenha cuidado nas suas interpretações. O que nós estamos dizendo é que a Bíblia diz, ela diz que nós somos salvos somente pela fé em Cristo. Agora, uma vida de obediência, de santidade, revela, prova que um dia você foi alcançado por Cristo. Se você vive em desobediência, no pecado, você não tem direito de dizer que é um cristão. Você não tem direito. Porque o cristão, ele luta para viver uma vida agradável ao Senhor. Mas nessa vida agradável não é garantia, não é raiz, é fruto da graça de Deus operada em nós primeiro. O exemplo de Paulo deve nos conduzir também, irmãos, a fazer o mesmo. Lançar fora toda bagagem moral e confiar em Jesus Cristo. Nós temos muitos cães aí fora, latindo e famintos para nos atacar. Nós temos religiões bem próximas da gente, de membros da nossa família, que enfatizam batismos, que enfatizam a extrema unção, que enfatizam a penitências, que enfatizam méritos, religiosidade, teologia da prosperidade, teologia da confissão positiva, que estão latindo aí fora. Sabe quando você passa num bairro aí aqui na cidade, tem aqueles cães que querem latir, pegar você, que eles vira-latas? É assim que as heresias estão, das falsas doutrinas estão aí fora. Estão latindo, tentando nos morder, nos tragar, destruir a nossa alegria na justiça perfeita de Jesus Cristo. Não permitam que essas coisas aconteçam. Lutem para que toda a segurança que temos seja a nossa segurança em Cristo e na sua justiça perfeita. Você que está me ouvindo nesta noite, eu faço mais uma vez essa pergunta. Você está confiando na justiça de Cristo como base de sua posição diante de Deus? Ou você ainda está dependendo do seu desempenho religioso, mesmo em um grau pequeno? Deus quer nos conduzir para a confiança absoluta na justiça perfeita do Filho de Deus. Pastor, o que eu devo fazer? Só confiar em Cristo.
Ah, pastor, mas eu tenho que fazer alguma outra coisa. Confiar em Cristo. Talvez pareça tão fácil, não é? Confiar, mas não é tão fácil assim. A gente diz que entrega a vida, que confia, mas de repente a gente está em desespero, achando que Deus está demorando a agir, que Deus está demorando a responder, que Deus não está comigo, que Deus não está se importando comigo, porque a sua fé é vacilante. Você precisa exercitá-la mais, lançando toda a sua ansiedade nele, porque Ele confia, porque Ele cuida bem de nós. Que Deus nos abençoe e nos faça ver que a alegria ela é ultra circunstancial, que ela está acima das circunstâncias e que ela está baseada em uma justiça perfeita, a justiça do Filho de Deus, essa justiça que nos cobre e que nos torna aceitáveis diante dEle. Vamos orar. Nosso Deus, obrigado pelo Teu Filho Jesus, pela justiça dEle, que foi creditada em nossa conta. Senhor, obrigado, porque nós temos crédito por causa dEle, da sua obra vicária e substitutiva. E agora não precisamos confiar em nossa própria moralidade, em nossa própria justiça. Devemos lançar fora como uma carga que antes parecia valiosa, mas agora é como lixo, não apenas sem valor, mas perigosa, porque pode nos colocar numa posição tão horrível diante de Deus, como se estivéssemos rejeitando o próprio sacrifício de Jesus. Obrigado por essa grande descoberta de Paulo, descobrir essa doce troca, em que a sua justiça foi trocada pela justiça perfeita do Filho de Deus. E isso foi por graça, pura graça. Esse Deus que confronta a moralidade humana, a justiça humana, e garante para aqueles que confiam em Cristo a vida eterna. Que nós, Senhor, saiamos daqui cada vez mais amando Jesus, sendo gratos por tudo que Ele fez em nosso lugar e confiando apenas na veste nupcial, esta veste que nos cobre e que nos garante a permanência na presença de Deus. Essa veste da justiça perfeita do Cordeiro de Deus. Obrigado. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos,